No vídeo de hoje você vai aprender como conectar fontes de dados nos seus projetos do Looker Studio. Então já chega dando seu like aqui, se inscreve no canal e ativa as notificações para você não perder nenhum dos conteúdos que a gente publica semanalmente por aqui. Agora que você já fez sua inscrição, já deixou o seu like, a gente vai direto para o conteúdo de hoje. Você está vendo aí na sua tela o GT Report, que é um dos produtos que a gente disponibiliza para você que tem uma operação de tráfego, tá? A gente vai utilizar ele como exemplo hoje aqui do conteúdo que eu quero entregar para você. O que acontece? Eu quero contextualizar para você falando que o seguinte, tudo que a gente vê com relação a gráficos e a informações dentro de um projeto do Looker Studio, elas vêm do que a gente chama de fontes de dados, ou seja, essas informações, esses números, eles estão em algum lugar e para que a gente consiga exibir eles dentro do Looker Studio, a gente precisa fazer essa conexão, tá? Existem várias fontes de dados que a gente consegue conectar aqui para desenvolver os nossos projetos. Algumas delas são nativas do próprio Google, né? Se você ainda não sabe, o Looker Studio é uma ferramenta do Google. Então, por exemplo, Google Sheets, Google Ads, vários outros conectores que têm conexão nativa com o Looker Studio, a maioria deles são da própria empresa Google. Mas, além desses conectores nativos, a gente também tem terceiros, né? Empresas terceiras que desenvolvem conectores e oferecem muitas vezes conectores gratuitos, conectores pagos para você trazer informações aqui para dentro dos seus projetos. Então, por exemplo, eu vou clicar aqui nessa aba lateral, onde está escrito dados, e pode ver que ele carregou aqui para a gente as origens de dados que a gente tem aqui. Nesse caso aqui são 3 e essas mesclagens aqui é um outro sistema que a gente colocou dentro dessa estrutura aqui. Nesse caso, nós estamos trabalhando com uma origem de dados que vem do Google Planilhas, com uma origem de dados que vem do Google Ads e com outra origem de dados que traz os dados de Meta Ads, mas é um outro conector, é um desses conectores de terceiro que eu acabei de falar para você, tá? Então a gente vai ver como que a gente faz para conectar então essas origens de dados aos nossos projetos. Vamos lá. Bom, a gente tem várias formas de conectar fontes de dados aqui no Looker Studio e eu voltei aqui para a página inicial do Looker justamente para mostrar para você a primeira opção, vamos dizer assim, né, que a gente tem para conectar as nossas fontes de dados. Você pode clicar no botão criar e aí escolher aqui fonte de dados, ou você pode vir aqui em fontes de dados, ele vai listar para você as fontes de dados que você já tem e que elas podem ser utilizadas em vários projetos. Ou seja, uma vez que você conectou, por exemplo, o Google Ads aqui, sempre que você quiser puxar isso em um novo projeto, as permissões para você acessar essa origem de dados, elas já vão estar sendo concedidas para o seu usuário do Looker, então você já consegue reutilizar elas em vários projetos, tá? Aqui ele vai listar então para você as origens de dados que você já tem conectado. Então você clica no botão criar e clica aqui em fonte de dados. Ele vai fazer o quê? Ele vai abrir o painel mostrando, né, para você as opções que ele tem. Lembra que eu falei que existem opções nativas? Então, nesse momento, a gente tem 23 conectores que tem essa integração nativa já com a ferramenta Looker Studio. Então, a gente tem várias opções aqui. E depois, aqui a gente tem 1115, no momento que eu estou gravando esse vídeo, possibilidades de conectar com conectores de terceiros, tá? Inclusive, o Windsor AI, que é um dos que a gente mais recomenda aqui, para você conectar Meta Ads, Instagram Insights, enfim, esses dados que nativamente não conversam, vamos dizer assim, com o Looker Studio, tá? Aqui o Stract também é uma ferramenta que a gente desenvolve nos nossos produtos e a gente indica também que você utilize, tá? Depois tem outros aqui, como Supermetrics, enfim, você pode dar uma olhada em toda essa lista aqui de acordo com a sua necessidade. Bom, e para a gente poder fazer de fato essa conexão, a gente escolhe qual que a gente quer, a gente clica em cima dele e ele vai fazer uma lista de todas as contas que a gente tem acesso, né? A partir do momento que a gente recebe essa lista aqui, a gente clica aqui em cima, tá? Nesse caso aqui, como é uma conta do Google Analytics, ele vai colocar para mim as propriedades que eu tenho acesso aqui. Basta eu escolher qual que é a propriedade que eu quero e clicar em conectar. A partir desse momento, eu já vou ter dado ali as permissões para o Looker Studio ler as informações que eu tenho na minha conta aqui do Google Analytics, tá? Isso vai se repetir também para você conectar, por exemplo, Google Ads. Você pode ver que eu cliquei ali em cima, ele já listou aqui para mim todas as contas que eu tenho acesso. A partir disso seria simplesmente clicar aqui na conta que eu quero e clicar em conectar também. E o processo ele é muito semelhante
para vários desses conectores aqui. Bom, e agora eu já estou aqui em outro projeto que a gente utiliza aqui para dar essas aulas para vocês aqui no YouTube, para mostrar para você outras possibilidades para você trazer novas fontes de dados a partir do momento que você está, por exemplo, já dentro de um projeto. Ou seja, nesse caso aqui eu tenho o Google Ads conectado aqui como fonte de dados e eu tenho também as planilhas do Google. Então, por aqui mesmo, por dentro do projeto, eu já consigo trazer novas fontes de dados, tá? O jeito mais rápido de fazer isso seria com esse painel aberto, ó. Se eu fechar ele vai ficar assim, então com ele aberto ele vai listar o que eu já tenho aqui. Eu clico aqui embaixo, tá vendo? Ó, adicionar dados. Quando eu clico aqui, ele abre exatamente aquele painel que a gente estava vendo até o momento, tá? Eu posso tanto conectar, fazer uma nova conexão, como também ver as minhas fontes de dados aqui e a partir disso, então, escolher se eu quero reaproveitar uma que já esteja conectada, por exemplo. Vou fechar aqui, porque você tem outro caminho que seria vindo aqui em cima, ó, no menu. Vou clicar em recurso, gerenciar fontes de dados adicionadas. E agora eu vou clicar então nessa opção, adicionar uma nova fonte de dados. O que ele vai fazer? Ele vai abrir exatamente aquele mesmo painel. Sempre que a gente for conectar uma nova fonte de dados ou reaproveitar uma que já está conectada, mas a gente quer trazer para esse projeto atual, então a gente vai acessar esse painel aqui, tá? Eu não vou conectar aqui porque é simplesmente para dar o exemplo aqui para você de que existe essa possibilidade de, por dentro de um projeto, existe então essa possibilidade da gente adicionar novas origens de dados. Uma terceira opção que você tem aqui por dentro também seria clicar aqui, ó, adicionar dados, e ele abre exatamente o mesmo painel. Sempre que você estiver nesse painel, você vai estar adicionando uma nova origem de dado para o seu projeto. E se você é um bom observador, você deve ter reparado que quando eu fui explicar no início desse vídeo sobre as origens de dados que a gente tem aqui, eu falei dessas três, né? Do Google Planilhas, do Google Ads e também do Meta Ads. Mas se a gente observar aqui, a gente tem esses 5 campos aqui, o que dá a entender que seriam 5 origens de dados. Na verdade, essas duas que a gente tem aqui é o que a gente chama de mesclagem. O que é uma mesclagem? É quando a gente junta tabelas de fontes diferentes para chegar em informações unificadas. Vou te dar um exemplo. Aqui a gente tem investimento total, a gente tem leads, a gente tem cliques, impressões, tudo isso fazendo a soma entre o Google e entre o Meta. Então, quando a gente tem esse tipo de situação aqui no Looker Studio, a gente cria uma mesclagem que vai pegar as informações da tabela A e informações da tabela B e vai juntar essas informações para a gente exibir em uma informação só, né? Como é o caso aqui do investimento, dos leads, das impressões, dos cliques. Então, essa é a diferença da mesclagem de dados. Ela não é uma origem de dados, tá? Porque as origens a gente tem essas três, mas é uma unificação dessas origens de dados que a gente já tem no nosso projeto. E obviamente que eu não vou entrar a fundo nesse assunto da mesclagem de dados aqui, porque isso daria uma aula aí bastante extensa, inclusive, para você entender os conceitos, como que funciona e tudo mais. Então, se você tiver interesse em aprender mais sobre mesclagem de dados, deixa o seu comentário aqui, que a gente pode estar avaliando aí para fazer um conteúdo específico sobre mesclagem de dados. Eu só quis explicar o porquê que a gente falou sobre as 3 origens de dados que a gente tem aqui e não focamos, né, no caso aqui das mesclagens que também estão alimentando aqui o nosso projeto, nesse caso aqui o GT Report. Eu espero que você tenha gostado desse conteúdo e se você gostou, me deixa saber, deixa o seu like aqui, faz sua inscrição no canal e também ativa as notificações para você receber os nossos conteúdos semanalmente aqui no canal. Lembrando que se você tiver interesse em conhecer o GT Report, o link está aqui na descrição. Você vai ter todas as informações, os benefícios, os bônus que você recebe ao adquirir esse projeto já 100% configurado para utilizar aí na sua operação. Então, por enquanto é isso. Eu vou ficando por aqui. Te vejo em um próximo vídeo. Tchau, tchau.